El. Oi. Pode ir. Vamos lá. Bora. Pode colocar. Já está. Estamos ao vivo já? Perfeito. Boa tarde para todos que nos assistem. É uma grande alegria estar aqui com o presidente dessa mesa do painel do Congresso da BDF desse ano. Queria pedir desculpa a todos que nos assistem pelo atraso, pelas complicações técnicas. Como a gente estava dizendo, é como se uma chuva de granizo tivesse caído sobre o link. Isso acarretou atraso de outros painéis e atrasou o nosso também. Queria iniciar também com uma homenagem à homenageada do Congresso, que é a ministra Regina Helena Costa, que lá no STJ vela pela correta aplicação do direito tributário. A gente sabe que os tribunais superiores têm ótimas decisões e outras que ainda podem se aperfeiçoar. A gente tem visto, por exemplo, a Corte Suprema fazendo modulações frequentes em matéria tributária, o que acaba estimulando o fisco a editar normas inconstitucionais. Enfim, acho que há muito para ser feito e a ministra Regina Helena Costa, na STJ, pode sempre velar pela aplicação correta aí do CTN e, dessa maneira, colaborar para que o direito tributário se aperfeiçoe. Queria agradecer especialmente à comissão organizadora do Congresso, da BDF, que trabalhou arduamente para que esse Congresso tivesse tantos nomes importantes e competentes, especialmente o ex-presidente Gustavo Brigagão, atual presidente do César, a Daniele Brigagão, ao presidente da BDF, o Heleno Torres, e os diretores da BDF, o incansável Carlos Adolfo Duarte, o André Gomes de Oliveira, o Marcos Catão, o Bechara, o mestre Adilson Pires e a nossa palestrante também, Flávia Cavalcante, que é diretora da BDF. O tema nosso, palpitante, vai ser o diálogo entre o direito tributário e a contabilidade, e é um tema que está intrinsecamente relacionado à segurança jurídica, que é um dos macrotemas do nosso Congresso. A gente tem a honra de ter aqui palestrando hoje, não na ordem de importância, mas na ordem cronológica em que vão se apresentar hoje, o Ian Muniz, que é sócio do Veirano Advogados, o Rodrigo Damasio Ferreira, sócio de Troll e Fraga e conselheiro eleito da BDF, a Flávia Cavalcante, que é diretora da BDF, sócia de Tauil Schecker, LLM pela NYU e doutora pela USP, e Micaela Dutra, advogada, professora e doutora em Direito Tributário. Só para dar uma matiz do que a gente vai falar, no diálogo entre o direito tributário e a contabilidade, a gente tem claramente que o direito tributário, do lado dele, vai estabelecer a lei, a obrigação de pagar o tributo, quando a ocorrência do fato gerador, e a gente tem que ter sempre em foco o artigo 110 do CTN, a questão de que a lei tributária não pode alterar a definição e o conteúdo dos conceitos de direito privado na atribuição de competência constitucional. Em compensação, de outro lado, a contabilidade vai registrar atos e fatos, né? Então, a contabilidade vai dar suporte para que a tributação ocorra com base na lei. Eventualmente, podem surgir alguns conflitos aparentes entre esses registros contábeis, esses reconhecimentos contábeis e a lei tributária. E aí, para dirimir esses conflitos, a gente vai utilizar as ferramentas de interpretação do direito, aplicação dos princípios de garantias constitucionais em matéria tributária,
as limitações constitucionais ao poder de tributar, legalidade, retroatividade, anterioridade, e aí a gente vai tentar resolver esses aparentes conflitos. Eu acho que nossos palestrantes têm temas instigantes para nos presentear na tarde de hoje, então não vou me delongar mais, vamos começar a ouvir, primeiramente, o Ian Muniz com a palavra. Obrigado. Um momento, deixa eu conseguir botar aqui. Bom, imagino que vocês todos devem estar vendo a tela agora. O objeto dessa palestra será basicamente a solução de COSIT 198 de 2019. Antigamente, quando a gente tinha um ganho de capital, era muito simples, bastava ver o resultado com o tamanho do ganho de capital, aplicava 34% e estava resolvido. Hoje em dia, com as novas normas contábeis e a introdução do standard de IFRS, essa história mudou. Hoje em dia, um ganho de capital, ao invés de gerar um ganho em conta de resultado, ele pode gerar simplesmente um lançamento direto à conta de patrimônio líquido. E aí surge a pergunta, tributa ou não tributa esse ganho de capital, já que ele não transitou em resultado? Esse é exatamente o objetivo da solução de consulta COSIT 198 de 2019. Eu vou começar com spoiler, já dando o resultado do COSIT para depois explicar o porquê. Nesse caso, estamos falando de ganho de capital na alienação de investimentos, a sua contabilização direta no patrimônio líquido e o fato de que, para poder adequar a base de cálculo, haverá adição ao lucro líquido do ganho que foi direto ao patrimônio líquido. Ou seja, o ganho de capital na alienação de bens do ativo não circulante, classificados como investimentos, quando contabilizados no patrimônio líquido, será computado no lucro real mediante adição ao lucro líquido. Como eu já comentei, a complexidade do IFRS tem gerado esse tipo de dificuldades e perplexidades. E essa é exatamente a questão que vamos conversar agora. Toda a confusão surgiu das demonstrações consolidadas, porque as demonstrações consolidadas elas exigem que você somente reconheça em conta de resultado os ganhos que foram efetivamente incorridos pelo negócio. Transações entre sócios são registradas tão somente em nível... Agora está certo. Em nível de patrimônio líquido. E isso gera alguns desconcertos e a necessidade de alguns ajustes para fins tributários. Ou seja, mudanças na participação societária detida por controladores de controladora na controlada, que não resultam na perda de controle da controlada pela controladora, constituem transações patrimoniais, ou seja, transações com sócios, tais quais operações de aquisição das suas próprias ações para manutenção de tesouraria. Parece um jogo de letrinhas, e realmente é meio confuso, que tem a controladora, da controlada, da controladora. Mas o que eles estão tentando dizer é que todas as transações que haja de compra e venda de participação societária em nível da controladora será registrado não como conta de resultado, mas sim diretamente ao patrimônio líquido. Nesse sentido, o CPC 09 veio a determinar que seria necessário que houvesse uma identidade do patrimônio líquido nas demonstrações financeiras individuais as consolidadas. E, portanto, eles resolveram que, mesmo nas demonstrações financeiras individuais, o mesmo padrão adotado na consolidação deveria ser adotado para as demonstrações financeiras individuais. Eu chamo isso de uma autêntica martelada contábil, porque, para mim, deveria continuar sendo o procedimento anteriormente de reconhecer o ganho de capital em resultado e não diretamente no patrimônio líquido. Isso não faz muito sentido. Eu não sou contador, eu sou advogado, mas eu digo, não faz sentido. E eu tenho o apoio de um contador de primeira linha, como vocês verão logo em seguida. Resumo. Na hipótese em discussão, o ganho de capital não transitará por conta de resultado, tendo um tratamento contábil equivalente ao registro de ações e tesouraria. Cabe lembrar que, no Brasil, nós não utilizamos as demonstrações financeiras consolidadas para fins de reporte do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Nós usamos apenas as demonstrações financeiras individuais. E esse procedimento que eu estou aqui falando foi defendido claramente, ou seja, o procedimento que o CPC 09 defende é questionado pelo professor Eliseu Martins, que escreve com todas as letras, bobagem, martelada contábil. Não deveria ter mudado o reconhecimento do ganho de capital nas demonstrações financeiras individuais. Mas, como eu digo, o Comitê de Procedimentos Contábeis tem o poder da caneta, nós não. Ian?
Sim. Desculpa interromper, brilhante palestra, mas é porque a apresentação sumiu, ela não está aqui aparecendo para mim, eu acho que também para as pessoas que estão assistindo. Só para talvez você compartilhar de novo a apresentação. Voltou? Não está aparecendo aqui. Não está aparecendo. Obrigado, Rodrigo. Deixa eu botar de novo, então. Ali no share screen. E agora? Não. Então, acho que eu vou ter que baixar, fechar. Desculpe interromper, mas acho que é importante para todo mundo. Não, você tem toda a razão. Voltou? Não. Acho que a gente vai acabar precisando de alguém da tecnologia. Talvez mais um Vê daqueles se apareceu problemas. agora. Agora apareceu. Perfeito. Joia. Eu volto atrás ou sigo em frente? Eu acho que vale voltar um pouquinho, Ian. A gente já está fora do tempo mesmo, então vamos usar o tempo agora a nosso favor e a favor de quem está nos ouvindo. Ou seja, eu vou voltar daqui, então. Ou seja, na hipótese em discussão, ou seja, quando você... Digamos que você é dono de 100% de uma pessoa jurídica. Você aliena 30% do capital dessa controlada. Como você continua tendo controle da sociedade, você não contabilizará isso como um ganho de capital em conta de resultado, mas sim você registrará como se fosse registro de ação em tesouraria. E, como eu falei, esse procedimento ditado pelo ICPC 09 é questionado pelo professor Eliseu Martins em parecer publicado na revista do IBDT. Vocês não se preocupem com a complexidade da operação, porque ela, na realidade, é extremamente simples. E essa apresentação em PPT estará disponível para os participantes depois. Suponhamos agora que a pessoa jurídica A é titular de 100% do capital da pessoa jurídica B. Ou seja, a PJA vai apresentar um investimento de 100 e um capital de 100. A PJB terá ativos empresariais de 100 e um capital de 100. Imaginemos que o valor justo da PJB é 200, ou seja, ela vale o dobro do que o valor contábil. Imaginemos ainda que a PJA aliena 30% do capital social para um terceiro, por R$ 60. Ou seja, agora a PJA vai apresentar caixa de 60, porque ela vendeu, e eu baixei 30% do investimento, porque eu vendi 30% do investimento. E eu tive um ganho de capital de 30%. Vejam, então, que no esquema contábil tradicional, esse ganho de capital de 30% era reconhecido na demonstração de resultado, haveria uma provisão de imposto de renda de 34%, que é equivalente a 10,2%. Não, espera ainda. Está aqui. Ou seja, ela terá um ganho de capital de 30%, uma provisão de imposto de renda de 10,2%, que é 34% de 30%, e terá um lucro líquido após imposto de renda de 19,8%. À direita, embaixo, vocês podem ver a apuração do lucro real. Houve um lucro de 30% no resultado, nenhuma adição ou nenhuma exclusão, e um lucro real de 30%, que é igualmente a base de cálculo da CSLL. Já pelo novo esquema contábil... Ian, desculpa a interrupção. Eu acho que tem que passar... Você consegue passar para o próximo slide? A gente continua vendo o slide 7. Eu acho que você já está na demo... Esquema contábil tradicional, é isso? A gente está no slide 7, que fala venda de participação societária sem alteração de controle. Agora a gente voltou. Mais um para frente. Acho que você estava nesse. Perfeito. Agora vocês estão enxergando? Sim.
Eu acho que eu vou manter assim, porque a apresentação em aberto atrapalha um pouco. Tá ótimo. Mas assim a gente consegue acompanhar conforme você vai passando. Ok, então vamos agora para o esquema proposto pelo ICPC 09. Eu vendi 30% da participação por 60%, tive um ganho de capital de 30%. Só que ele não afeta a conta de resultado. Então, se vocês olharem o quadrinho à esquerda, embaixo, o meu ganho de capital em conta de resultado é 0. Mas eu tenho uma provisão de imposto de renda de 10,2% de qualquer jeito. Por quê? Porque, se vocês olharem na apuração do lucro real à direita, eu tive um lucro líquido de 0, mas eu tive uma adição de 30 e, portanto, meu lucro real será 30. Veja, então, que a única diferença é que o ganho de capital não transitou por conta de resultado, mas o resultado overall tributário é exatamente o mesmo. Considerando a participação societária por controlador com retenção de controle, o contribuinte apresentou uma consulta ao fisco e obteve a COSIT 198 de 2019, cuja resposta é: considerando que o resultado da alienação de participação por acionista controlador, mas com manutenção do controle da companhia, será registrado como contribuição adicional ao capital, ou seja, no patrimônio líquido, ou seja, como se fosse ação de tesouraria, está correto o nosso entendimento no sentido de que o resultado da transação deve compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL? Aqui, gente, eu sempre digo, essa consulta é meio que nem perguntar para macaco se ele quer banana, ou para cachorro se ele quer osso. É evidente que a resposta do fisco seria sim, você tem que fazer a adição e calcular o ganho de capital e oferecer a tributação. Agora ele não quer descer. Ah, foi. Resposta do fisco. Ante o exposto, conclui-se que o ganho de capital na alienação de bens do ativo não circulante classificados como investimentos, quando contabilizados do patrimônio líquido, será computado no lucro real e no resultado ajustado mediante adição ao lucro líquido. Para tanto, a Receita Federal invoca o artigo 31 do Decreto-Lei 598. Esse é o artigo clássico que define a tributação de ganho de capital, ganho ou perda de capital pela pessoa jurídica. Não há muito o que explicar aqui, nem explanar. É simplesmente a regra que define a incidência no ganho de capital, como resultado não operacional. Em seguida, ele invoca o artigo 6º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 598, que é o dispositivo que fala da adição quando você tem uma receita que não foi computada em resultado, mas deveria ter sido para fins tributários. Finalmente, ele invoca o artigo 62 da INRFB 1700, que fala exatamente a mesma coisa, ou seja, que faz necessária a adição quando você tem um resultado positivo que não foi reconhecido em resultado, em conta de lucros e perdas. Conclusão. A Receita Federal considera que, ainda que o ganho de capital na realização de participação societária, sem que haja perda de controle, não transite por conta de resultado, mas sim registrado como transação entre sócios acionistas no patrimônio líquido, o ganho deverá ser registrado como uma adição na parte A do ILALUR e do ILAX. Fica a pergunta no ar: e a perda? E a exclusão? Será que o fisco será tão bonzinho assim? Ou virá com alguma desculpa para não reconhecer a perda, quando, ao invés de um ganho de capital, você tem uma perda de capital que não transitou por resultado, mas foi direto para patrimônio líquido? De qualquer forma, aqui era tudo que eu tinha a dizer. Muito obrigado a vocês. Espero que eu tenha respeitado o tempo. Muito obrigado, Ian. Esclarecedora a tua apresentação. E vamos continuar, então, o nosso painel com a apresentação agora do Rodrigo. Por favor, Rodrigo, a palavra é tua. Está no mudo. Obrigado, Leonardo. Antes de mais nada, ainda não estamos te ouvindo, Rodrigo. Agora foi. Foi? Deixa eu ver se o link vai funcionar antes de mais nada. Espera aqui. Tá. Estamos vendo. Se você quiser colocar no modo de apresentação, talvez seja melhor. Isso aí, joia. Bom, ótimo. Deu certo, gente. Beleza. Graças a Deus.
Bom, eu quero agradecer primeiro a BDF por ter me Rodrigo, convidado desculpa, aqui pra... acho que você está compartilhando a outra tela, pelo menos para mim está aparecendo a segunda tela, aparecendo... não a primeira tela da apresentação. Que coisa, né? Então, não tem problema. Tira o share screen. Primeiro coloca em modo de apresentação e depois faz o share screen. Vamos tentar assim. Mas agora vocês estão vendo como se fosse a gente está vendo como, se você preferir deixar assim também, a gente está vendo como se fosse um PowerPoint editável, só não está em formato de apresentação. Eu acho que você seguir assim. Tá, pode ser assim também, não tem problema, tá? Então tá, gente. Então acho que talvez seja melhor seguir dessa forma. Então vamos assim, sem problema nenhum. Vamos assim. Bom, então, eu agradeço primeiro pela BDF por esse convite. Eu vou tentar respeitar o prazo de 15 minutos. Agradeço ao Ian, Leonardo, Micaela, Flávia, amigos queridos, palestrantes também que vão trazer assuntos interessantíssimos aqui. E me foi dado um tema que é lucro presumido de atividades imobiliárias. Esse tema, lucro presumido de atividades imobiliárias, eu poderia falar pelo menos de umas 10 questões diferentes sobre o assunto. Por exemplo, de permuta de imóveis, que tem uma grande discussão se você vai tributar essa permuta ou não, se deve reconhecer receitas inversas nessa operação. As receitas financeiras das atividades imobiliárias devem ser tributadas dentro do lucro presumido ou fora do lucro presumido. Quer dizer, você tem uma gama. E eu escolhi um assunto para tratar da matéria, que é a possibilidade de você ter ativos específicos que são antes registrados no não circulante, seja propriedade para investimentos ou seja como ativo imobilizado, e que você depois possa, alterando a sua função inicial, reclassificá-lo, por exemplo, para estoque e vender este bem como se estoque fosse, o que faz uma diferença para a tributação no lucro presumido. Essa é a ideia. Eu vou apresentar primeiro uma parte geral do lucro presumido, bem rápido, e depois 3 soluções de consulta que eu acho que demonstram a evolução do tema perante a Receita Federal. E, ao final, a última, que é a melhor delas, menos para os contribuintes, ainda tem algumas questões que precisam ser discutidas. Essa é a ideia da palestra. Bom, iniciando aqui o lucro presumido, a própria Lei 9.430 de 1996, portanto, no artigo 25, ela informa, ela tem lá os critérios da base de cálculo, como você deve tributar o lucro presumido, e aí você tem o inciso 1 e 2. Só para um passant, tudo aquilo que é uma receita operacional da empresa, aquilo que depende, que advém da sua atividade e, portanto, é uma receita bruta, você tributa com percentual de presunção, aplica-se o percentual de presunção sobre essa receita e depois a alíquota dos tributos respectivos, imposto de renda e contribuição social. Já aquilo que não é da atividade da empresa, que não pode ser considerado como receita bruta, você vai tributar por fora da presunção, como acontece, por exemplo, com ganho de capital, está ali no parágrafo 1º, inclusive, os ganhos de capital de alienação de investimentos de imobilizados ou intangíveis. O Decreto-Lei 1598 de 77 diz claramente que essa receita bruta que estaria dentro do lucro presumido é aquela de venda de bens, prestação de serviço ou qualquer outra atividade ou receita que advenha da atividade da empresa. Portanto, você está fora, tudo que estaria fora do lucro presumido, ou melhor, da aplicação do percentual de presunção, é aquilo que não é da atividade da empresa. Isso faz uma diferença muito grande quando você vende um imóvel. Se aquele imóvel que você está vendendo numa imobiliária, ele é um imóvel dedicado à compra e venda, ou locação e posterior venda, e ele é parte da atividade, porque essa sociedade ela é imobiliária, ela está dentro do lucro presumido, a receita total de venda vai ser tributada, sem qualquer abatimento, mas e a tributação? Você aplica os percentuais de 8 e 12 para a CCL, e considerando que também você vai ter PIS e COFINS nessa operação, PIS e COFINS é cumulativo, porque é lucro presumido, de uma alíquota de mais 3,65, você tem, em média, é um pouquinho menos, mas você tem mais ou menos uma carga fiscal de 6,65% sobre a operação de venda do imóvel, sobre a receita total de venda. Por outro lado, se esse imóvel que a empresa está vendendo ela for considerada uma venda que não é parte da atividade, for considerada a venda de um imobilizado ou a venda de um ativo não circulante, ele não estaria propriamente
na atividade da empresa, você tributaria o ganho de capital, ou seja, a diferença entre o valor de venda e o valor registrado contábil daquele bem, aplicando uma alíquota de 34%, que são critérios diferentes, mas muitas vezes você tem uma tributação bem menor se aplicar no lucro presumido. E aí eu trouxe só alguns conceitos rápidos contábeis do que é o ativo mobilizado, propriedade para investimento e estoque, porque eles são conceitos fundamentais para a determinação do que nós veremos nas consultas. Então, você tem o ativo mobilizado, normalmente o ativo imobilizado é aquele bem tangível que é utilizado para a manutenção das atividades da empresa. Então, uma máquina, por exemplo, ou um imóvel que é utilizado como sede, ou então o galpão e o terreno onde a empresa tem as suas atividades, esse é um ativo imobilizado. Quando, por outro lado, você tem esse mesmo ativo, esse mesmo imóvel, esse imóvel é dedicado, por exemplo, para que ele mesmo faça, a empresa obtenha rendas, como, por exemplo, para aluguel, você normalmente coloca em investimento, se não imobilizado, no subgrupo propriedades para investimento. E, obviamente, você tem os estoques, quando você tem um imóvel que você adquiriu ou você construiu para vender. Então, ele não é um ativo propriamente não circulante, ele é um ativo circulante e você coloca porque você tem a intenção, desde sempre, de vendê-lo. Então, seguindo aqui, a primeira coisa que eu quis trazer foi a solução de consulta COSIT 254, lá de 2014. Essa solução de COSIT foi interessante porque a questão que se colocou aqui foi a empresa, que era uma empresa com atividade imobiliária, que até então não era uma empresa com atividade imobiliária, ela comprou um imóvel e registrou como estoque na contabilidade, desde sempre com a intenção de revender. Só que ela ainda não tinha alterado o seu objeto social do ponto de vista formal para que a atividade dela fosse uma atividade imobiliária de compra e venda de imóveis. Então, a questão é, mesmo tendo registrado como estoque, se eu não tenho essa atividade, quando eu vendi, ainda formalmente registrada, se eu poderia considerar esse bem como um estoque e se eu poderia considerar esse bem como parte da minha atividade, porque ela ainda não constava do objeto. Lembra-se que se ela for parte da minha atividade, ela está lá dentro do lucro presumido no percentual. Se não for, é ganho de capital, uma tributação diferente. E a decisão da Receita me parece que foi bem aqui, porque o que ela falou que importa é a questão factual. Se a empresa ela já comprava e vendia imóveis, ainda que o seu objeto social, no momento em que ela vendeu, não tivesse sido alterado, estava em fase de alteração, isso não seria um problema, a questão formal. Porque ela já tinha essa atividade, esse imóvel vendido deveria ser considerado, e a Receita, como parte da atividade dela, ainda que não fosse tivesse registrado no objeto social da empresa. Isso é um ponto importante. Tá? Depois disso, vem a famosa consulta COSIT 251 de 2018, que foi o início de todos os problemas para muita gente. Qual era o caso analisado em 2018? Você tinha bens que eram registrados inicialmente no ativo imobilizado, a empresa sempre foi uma imobiliária, tinha no seu objeto social atividades imobiliárias, só que ela inicialmente registrou esses ativos no ativo imobilizado, na época, até porque ela resolveu alugar esses bens durante um determinado período, mas em vez de botar em propriedade para investimentos, botou no imobilizado naquela época, e depois reclassificou, quando terminou a alocação desse imóvel para terceiros, reclassificou para estoque e vendeu o bem. E quis, dizendo que a atividade dela sempre foi essa, quis tributar dentro do percentual de presunção do lucro presumido como uma receita própria e não como um ganho de capital. O que a Receita respondeu foi que a reclassificação fiscal, a reclassificação contábil não traria efeitos fiscais. O que era importante para a Receita era, no momento da aquisição, o que a empresa pretendia fazer com aquele bem. Então, se eu adquirir aquele bem e registrei ele com ativo imobilizado, demonstrando que aquele ativo não era para venda, ainda que no futuro eu reclassifique, porque eu alterei a forma de entender aquele bem, eu faço uma reclassificação contábil, ainda assim eu deveria pegar essas receitas ou tributar essa operação como ganho de capital e não como lucro presumido. Ou seja,
No final das contas, o que a solução de consulta COSIT fez foi um determinismo da tributação no momento da aquisição daquele bem. Se você adquiriu aquele bem inicialmente para um ativo mobilizado e assim o registrou, quando você vender, independentemente do que aconteça para frente, ainda que ele tenha sido objeto de locação, você deveria ser um caso de ganho de capital próprio. Isso causou um furor em toda a área imobiliária. E qual foi a base dessa decisão? A base dessa decisão começa com a Instrução Normativa 1700, que lá no artigo 215, parágrafo 14, diz o seguinte, me permitam ler: o ganho de capital nas alienações de ativos não circulantes, portanto, o imobilizado também, classificados como investimento, imobilizado ou intangível, ainda que reclassificados para o ativo circulante com intenção de venda, deverá ser tributado como ganho de capital na venda. Então, a própria IN dizia, ainda que reclassificado, que não permitiria a reclassificação desse bem no decorrer da atividade para estoque, para demonstrar que esse bem era um bem para venda, que participava da atividade da empresa. Isso mesmo quando a atividade desta empresa era imobiliária desde sempre. Outro artigo que foi utilizado, muito utilizado pelo fisco, estava na Lei 9249, numa interpretação, a meu ver, torta do parágrafo 4º do artigo 15. O que o parágrafo 4º diz? Diz que o percentual de que trata este artigo, portanto, a receita que deve entrar como lucro presumido e não ganho de capital, será aplicado sobre a receita financeira de pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias, relativas a loteamento de terrenos, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda. Qual foi a interpretação? Que o imóvel que eu estou vendendo, se ele foi adquirido ou construído para venda no início, portanto, determinação no início, eu teria que tributar como ganho de capital. Ao meu ver, de todo equivocado, porque, na verdade, o parágrafo 4º, o que ele quis tratar aqui é das receitas financeiras, dizendo que essas receitas financeiras desses imóveis serão tratados dentro do ganho de capital e não um determinismo efetivo. Pois muito bem. Depois disso, e aí já trazendo um histórico, veio então a solução de consulta recente, COSIT 7 de 2021. Qual era a questão aqui? Eu tinha um contribuinte que tinha já no seu objeto atividades imobiliárias e tinha bens registrados no ativo não circulante, porque eles eram destinados para locação. Então, eles estavam lá no não circulante, possivelmente com propriedades para investimento no não circulante, porque ele se dedicava à locação. Então, ele pretende depois, essa imobiliária, vender o bem. E veja que ele vai vender o bem sem fazer reclassificação. Ele pergunta, mesmo que seja um ativo não circulante, se eu vender este bem agora, que estava destinado à locação, eu poderia tributar dentro do lucro presumido e não no percentual de presunção, e não como ganho de capital? E a resposta da solução de consulta, sim, você pode fazer isto, e aí mudando talvez esse determinismo do anterior, que você poderia fazer isso. Sim, porque a atividade da empresa, operacional da empresa, sempre foi a alocação e a compra e venda de imóveis. E também é usual no mercado que muitas imobiliárias construam, algumas construtoras ou tenham imóveis, eles aluguem para pegar o dinheiro durante uma parcela, mas já com a intenção de venda lá na frente. É normal que aconteça a locação depois da venda. Então, essa solução de consulta permitiu, portanto, esta forma de tributação. E mais, disse que era possível a reclassificação. Até disse para o contribuinte que o certo seria sair de propriedade para investimentos na contabilidade, ir para estoque, porque aí passou a ter a intenção de venda, vender o imóvel e tributar dentro do percentual de presunção. Eu peguei alguns pequenos pontos dessa solução de consulta. O primeiro deles é que eu tentei dividir em 3 partes para a gente analisar. Esse pequeno trecho da solução de consulta que eu boto aqui, que ele diz até que a classificação contábil não teria o condão de alterar a natureza da operação. Então, por que ele diz isso? Ainda que tivesse um ativo não circulante, ainda que você não tivesse passado isto para estoque,
a verdade é que a sua atividade sempre foi uma atividade de locação e de compra e venda. Então, portanto, a receita de venda, ainda que você não tenha passado para o estoque, era uma receita bruta, porque pertence à atividade da empresa. Então, esse foi o primeiro aspecto que eu achei muito interessante, ou seja, que o contábil não teria alterar a natureza da operação, que foi aluguel para venda. Sempre foi isso. O segundo ponto que também me pareceu interessante, é que essa solução de consulta diz que a reclassificação era possível de propriedade para investimento para estoque, a partir do momento que o imóvel estivesse disponível para venda, sendo, inclusive, esse o procedimento correto. Veja, se você aluga, em primeiro lugar, e essa é a sua atividade, e depois, já com a intenção de venda, e depois você vai vender ou botar esse tipo de imóvel à venda, você pode reclassificar para estoque e tributar dentro do percentual de presunção, diferente daquela outra decisão da solução de consulta anterior. Só que, por tudo que parece boa, me parece que ela... e tem mais um ponto. Ela tentou interpretar aquele artigo que eu tratei da IN 1700, que disse que eu não poderia reclassificar, disse que deveria ser tratado como ganho de capital, ainda que reclassificado. Ele tentou dar um jeito de solucionar a legalidade daquela determinação da IN. E o que ele quis dizer? O que a IN quis proibir, segundo ele, seriam operações artificiais, operações em que aquilo de fato sempre foi um ativo mobilizado, que aquilo de fato nunca teve intenção de venda e que, eventualmente, a empresa resolveu mudar para estoque e vender aquele ativo mobilizado sem ter, inclusive, uma atividade de compra e venda de imóveis de fato, ou seja, o artificialismo. Essa foi a interpretação que o fisco deu para o parágrafo 14 do artigo 215 da IN, tentando salvar o artigo, na verdade, né? Só que nem tudo é bom. O que ela também determinou, e esse é um ponto importantíssimo, que eu acho que causará muito atrito ainda, é que, me permite ler esta parte da solução de consulta, porque é importante, diz: entre mentes, para tal interpretação, o requisito fundamental é que o imóvel, a qualquer tempo, não tenha sido destinado à manutenção das atividades da pessoa jurídica, com essa finalidade, tampouco que a obtenção de rendimento tenha se dado de forma estranha às suas operações, inclusive no que se refere à manutenção do imóvel, exclusivamente para valorização, pois, do contrário, possuirá a natureza econômica e jurídica de imobilizado ou investimento, conforme o caso. Por exemplo, o imóvel que seja ou tenha sido utilizado como sede da pessoa jurídica seria ativo mobilizado e você não poderia reclassificar. Então, veja, o que a solução de consulta está dizendo é que, tudo bem, se a sua atividade era locação e venda e estava no não circulante porque era propriedade para investimento, pode. Mas se esse ativo, em algum momento, foi utilizado como na qualidade de um ativo mobilizado para manutenção das atividades da empresa, eu teria um determinismo e eu jamais poderia reclassificar para estoque ou o que quer que seja, vender dentro do lucro presumido, sempre teria um ganho de capital. Na minha cabeça, há um equívoco muito grande, inclusive, de realidade aqui. Eu acho que o que precisa ser visto, acredito que o que precisa ser visto é a atividade da empresa. Muitas vezes, a empresa tem uma atividade de compra e venda de imóveis e, eventualmente, utiliza algum imóvel como uma filial ou como uma sede e depois junta aquele imóvel aos outros todos para vender. Isso não é um artificialismo, isso acontece no dia a dia. Eu tenho um cliente que é uma grande empresa com atividade imobiliária, várias vezes utiliza, por exemplo, como uma parcela do seu patrimônio para estandes de venda, por exemplo, para poder conseguir vender os imóveis. E ativa, muitas vezes, certo ou errado, no imobilizado. E nem por isso não significa dizer de antemão que ele nunca pretendeu vender aquele imóvel. Eu acho que ela está fora de contexto. O que precisa ser analisado sempre pelo fisco é se não há uma artificialidade na operação. É normal, inclusive, que empresas alterem seu objeto social. Isso para ter compra e venda. Inclusive, achei uma decisão
do CARF, que eu vou botar vou botar aqui. Então, aqui, o que é necessário é verificar cada caso para se determinar o modelo do negócio. A solução desconsidera operações normais de mercado, como essa que eu disse. É necessário, na verdade, verificar a substância da atividade da empresa e também não a forma como foi contabilizado. Ou seja, é necessário ver se aquela venda, no momento da venda, aquilo era efetivamente um ativo, não uma artificialidade. Aquele ativo pode já ter sido imobilizado, mas naquele momento estava dentro de uma operação geral de compra e venda, que era o objeto da sociedade. Para mostrar isso, e já terminando, presidente, que eu acho que eu já estou chegando ao final, eu achei um acórdão do CARF muito interessante de 2019, que foi contrário ao contribuinte, mas o motivo pelo qual ele foi contrário ao contribuinte me pareceu muito interessante. Esse caso era uma empresa agropecuária que tinha um imóvel enorme, onde ele exercia atividades agropecuárias durante muito tempo. Depois de um certo período, se desistiu da atividade agropecuária da empresa e anos depois se resolveu alterar o objeto social da empresa para que ela passasse a ter como objeto social não mais atividades agropecuárias, mas atividades de compra e venda imobiliárias. E aí, depois dessa alteração, esse grande terreno, esse grande imóvel, ele foi passado para estoque e depois foi parcelado e vendido, começou uma operação de compra e venda de várias partes do imóvel dentro da atividade imobiliária. O fisco, nessa decisão, o que o CARF entendeu é que não poderia ser feito isso, o que parece que me levaria ao determinismo inicial. Mas, quando você lê o voto contrário, tem uma parcela... tem partes do voto que me parecem bem interessantes, como essa que eu coloquei aqui, que diz, lá no final, no último parágrafo, a alteração do objeto social no Estatuto da Companhia para a inclusão de atividades de compra e venda de bens imóveis perpetrada sem nenhum embasamento fático, ou seja, foi só para esta operação. O que ele está querendo, o que me parece que, a contrário senso, quer se dizer é que, se fosse uma empresa que tivesse outras operações de compra e venda de imóveis, tivesse mudado realmente seu objeto social, o que é normal em atividades de empresas seguirem caminhos diferentes, se demonstrasse que tivesse substância às atividades da empresa, não teria um problema, porque não seria falacioso, simulado, você reclassificar tais bens para estoque para depois trazer para o lucro presumido. Essa parte do voto também diz o que não pode é quando não tem a efetiva implementação e comprovação de compra e venda de imóveis de uma atividade imobiliária. Então, em suma, já terminando aqui, eu acho que a solução de consulta COSIT 7 foi bem, mas ainda tem caminhos a serem seguidos e eu acho que nós precisamos sempre estar atentos para a substância de cada caso e não necessariamente criar critérios holísticos para isso ou para aquilo. Muitas vezes é possível que você tenha ativos imobilizados que, de fato, possam depois participar no plano de negócio como bens para serem revendidos e assim tributados no lucro presumido. Eu agradeço, Leonardo, espero não ter extrapolado o tempo muito. Só um pouquinho, mas valeu cada minuto, Rodrigo. Obrigado pela tua apresentação, extremamente esclarecedora, e venha jogar a luz exatamente no que eu falava na introdução, que a contabilidade ela meramente reconhece atos e fatos, e a lei tributária se reporta aos fatos. Não é a contabilidade que cria os fatos, não é a contabilidade que cria os atos, tem que se perquirir sobre se factualmente as operações ocorreram e de que maneira elas ocorreram, e, obviamente, que cabe ao fisco provar que a operação não ocorreu tal como registrado pelo contribuinte, com todos os meios possíveis. Muito obrigado, excelente a tua apresentação. E então vamos continuar. Agora vamos ter o prazer de ouvir a Flávia fazer a apresentação dela.
Acho que você está no mudo, Flávia. Vocês conseguem... Boa tarde, primeiro. Vocês conseguem ver minha apresentação? Perfeitamente. Excelente, excelente. Bom, eu já vou cumprimentar, então, todos os meus colegas de mesa, vou saudar todos que estão nos assistindo, é um enorme prazer para mim estar aqui hoje participando desse congresso e particularmente desse painel. E eu vou abordar um tema muito relevante, interessante, sobretudo em termos de política fiscal para países em desenvolvimento. Embora esse não seja propriamente um tema novo, né, no sentido de que discussões em torno dele já existem de longa data, é um tema bastante atual, sobretudo por conta de alguns desdobramentos que a gente verificou aí nos últimos anos em relação a ele. Então, eu vou começar a minha apresentação basicamente tentando introduzir, delimitar um pouco o nosso escopo e traçar algumas considerações para fins de contextualização. Então, partindo para essa parte talvez um pouco mais conceitual do que a gente está falando aqui nessa minha apresentação, eu achei interessante comparar de uma forma bem didática, algumas representações gráficas. Basicamente, o que a gente tem aqui chamado de uma direct transfer, uma transferência direta, em que basicamente a gente tem uma alienação, né, de um ativo detido diretamente por um contribuinte, contrastada com o que a gente chama de uma indirect transfer. No meu exemplo aqui, nesse exemplo gráfico, a gente tem essa empresa X alienando ações de Y e, portanto, transferindo de forma indireta o ativo subjacente. Já aqui nos gráficos de baixo, a gente tem uma comparação do que a gente chama de uma onshore transfer, que é basicamente uma transferência na qual o alienante e o ativo que está sendo alienado se encontram numa mesma jurisdição, ao passo que na offshore transfer o que a gente tem é o alienante e o ativo em jurisdições distintas. Então, quando a gente pega essas diferentes classificações, a gente consegue facilmente chegar a entender o que a gente está falando, que tipo de estrutura a gente está tratando quando a gente fala em offshore indirect transfers. E para facilitar aqui, eu vou me referir a esse termo de maneira geral como as OITs. Então, nas OITs, o que a gente vai ter é a alienação por um residente de um estado que a gente vai chamar aqui do resident state, né, o estado de residência, de uma entidade que, na verdade, pode estar no próprio estado de residência ou ainda em outra jurisdição, e essa entidade detém ativos que estão localizados num outro estado, né, que a gente vai chamar aqui de um location state. Então, como os senhores podem ver, normalmente uma OIT ela geralmente vai contemplar ao menos uma venda direta, uma alienação, uma transferência direta e uma alienação indireta. Então, a gente tem, da perspectiva de X, uma alienação direta das ações de Y aqui, no nosso exemplo, e uma alienação, uma transferência indireta do ativo subjacente. Tá? E as principais questões e debates que surgem basicamente em torno desse tema se devem ao fato de que, juridicamente, contratualmente, o que está sendo, de fato, transferido são as ações, aqui no meu exemplo, de Y. Ou seja, na prática e de fato, e em termos de reconhecimento até para efeitos contábeis, não existe nenhuma mudança de titularidade direta do ativo subjacente. Então, não tem nenhum ganho de capital sendo reconhecido diretamente em relação ao país, né, ao que eu estou chamando aqui de location state. Não tem nenhum reconhecimento de ganho de capital direto em relação àquele país no qual o ativo subjacente está localizado. Muito bem, tendo entendido o que são as OITs, que é o objeto aqui do nosso, do nosso bate-papo de hoje, eu acho que é interessante, para fins de contextualização, trazer algumas perspectivas que a gente tem em relação a esse tema. Primeiramente, eu queria trazer algumas perspectivas geralmente adotadas pelos países, vamos dizer assim, desenvolvidos. Eu não estou tomando nenhum país especificamente como exemplo, tentei traçar, enfim, esses comentários de uma forma um pouco
mais genérica, ou seja, da postura e das perspectivas comumente adotadas por esses países. E, nesse contexto, eu queria talvez pontuar 3 aspectos. Um primeiro deles é que, normalmente, os países desenvolvidos tendem a não tributar os ganhos de capital gerados, auferidos por não residentes, ou seja, em termos de política fiscal, é feita essa opção. E o segundo ponto que eu quero comentar em relação a isso é que há diversos elementos, diversos fatores que justificam essa postura adotada pelos países desenvolvidos. Um deles, em termos da própria intenção de evitar qualquer tipo de barreira para investimentos inbound. Mas também existe uma lógica que eles adotam, né, dentro dessa perspectiva, de que, na verdade, os ganhos, na verdade, o preço que é determinado numa determinada alienação e, por conta disso, o ganho que é gerado nela, ela decorre de fluxos relativos àquele ativo, ou seja, de resultados já acumulados, de resultados latentes ou de resultados de fluxos futuros que se espera. E se esse país já tem a possibilidade de tributar esses fluxos, ou seja, um ativo provavelmente vai gerar rendimentos periódicos na forma de aluguéis, na forma de dividendos, na forma de juros, ou seja, se esse fluxo que existe, né, dessa rentabilidade que se tem em relação a esse ativo e que fundamenta, né, um sobrevalor que é pago para a aquisição dele, se os estados já podem tributar esse rendimento, é necessário, de fato, a gente ter uma tributação sobre esses ganhos de capital. Então, essa é uma posição, é uma perspectiva, é uma lógica que os países em desenvolvimento acabam adotando. E aí, especificamente também no contexto da União Europeia, a gente tem uma postura geral, como todos sabem, que os países adotam, né, um modelo de prevalência da tributação sobre a residência, e, além disso, existe uma postura no sentido de isentar a distribuição de dividendos. Então, faz sentido, dentro desse contexto, um alinhamento em relação ao tratamento que é conferido ao investidor. Olha, se ele não é tributado em relação a esses fluxos na detenção do investimento, talvez não faça sentido também tributar aquele determinado ganho, ou seja, você tentar dar o mesmo tratamento em relação ao rendimento que é oferido pelo investidor, seja ele na forma, por exemplo, de dividendos, seja na forma de ganhos de capital. O terceiro aspecto que eu queria comentar com vocês em relação a essa perspectiva dos países desenvolvidos tem um pouco a ver com questões de praticabilidade e administrabilidade, porque, como vocês podem imaginar, obviamente, você tributar o não residente, né, em operações extraterritoriais gera toda uma sorte de dificuldades práticas na imposição e na arrecadação dos tributos. Então, só para trazer algumas perspectivas comumente verificadas em termos de argumentação e de política fiscal dos países desenvolvidos. Esse panorama geral que eu trouxe dessa perspectiva dos países desenvolvidos comporta exceções. A mais significativa, de modo destacado delas, a gente tem operações envolvendo ativos imobiliários, imóveis, porque, em relação a esse tipo de ativo, existe uma certa percepção de que eles gerariam o que eles chamam de um location specific rents, que basicamente seriam resultados que estariam intimamente ligados a uma determinada localidade, e isso fica muito mais fácil de verificar nessa percepção em relação a ativos imobiliários. Além disso, haveria até um aspecto meio pragmático, né, do fato daquele ativo estar imobilizado naquele país, em termos de facilidade ou de menor dificuldade em termos, né, de imposição e de arrecadação. Então, nesse contexto dessa exceção, a gente, de fato, tem alguns países que vão adotar tributação sobre ganho de capital, e aí, mais propriamente, né, no que nos interessa, adotar modelos de legislação que permitem que se tribute, que se alcance as OITs envolvendo imóveis, e, como exemplos, eu trouxe aqui o Canadá, a Austrália e o Japão. Tá? Então, esses são países que, de fato, têm esse tipo de legislação, são países desenvolvidos, mas são legislações focadas em OITs relativas a propriedades imobiliárias por conta dessa fundamentação que eu acabei de colocar. E essa postura, né, a tributação das OITs em relação a ativos imobiliários, ela é reconhecida e, inclusive, consta, né, das convenções modelo, tanto da OCDE
quanto da ONU, mas isso a gente já vai tratar daqui a um pouquinho. E aí eu queria trazer alguns comentários também sobre a perspectiva, pelo menos, de alguns países em desenvolvimento. Porque a gente tem talvez duas abordagens em relação a esse tema quando a gente está no âmbito desses países. Uma primeira abordagem que talvez tenha uma relação maior com uma questão de combate à evasão ou a situações abusivas, ou seja, para alguns países faz sentido uma atenção e um tratamento especial às OITs para que se evite a possibilidade de que determinados planejamentos em que você simplesmente interpõe uma pessoa jurídica numa terceira jurisdição e com isso você consiga fugir da tributação sobre o ganho de capital aplicado pelo location state. Então, existe essa percepção que estaria nesse contexto de abusividade. Mas existe também uma abordagem adotada também por alguns países em desenvolvimento, no sentido de que talvez a perspectiva e a adoção dessas normas de OITs deveria ser tomada de forma mais ampla. E eles usam para justificar isso, olha, se a tributação em relação a OITs de ativos imobiliários, ela é reconhecida internacionalmente, por que fazer essa distinção em relação a outros ativos que possam ter essa conexão econômica forte o suficiente para justificar a tributação pelo location state? Então, se a gente, de fato, tem ativos que também geram resultados que estão intimamente conectados com aquela jurisdição, a mesma lógica deveria ser aplicada a esses outros ativos. Então, eles adotam, né, alguns países usam esse tipo de argumentação para justificar a tributação de OITs, não só em relação a ativos imobiliários, mas também a outros ativos. E aqui, dentro dessas discussões e dessas diferentes abordagens, eu acho que vale relembrar um pouquinho aqui algumas noções basilares de tributação internacional, né, que, como todos vocês talvez já devem conhecer, que em relação ao exercício, né, do que a gente chama da imposição coercitiva das normas tributárias do Estado, que a gente chama da jurisdiction to enforce, isso requer, no âmbito do direito internacional, uma delimitação muito mais estrita em termos de territorialidade. E já em relação ao exercício da jurisdição prescritiva, que a gente se refere de maneira geral como a jurisdiction to prescribe, o que se exige, na verdade, é uma conexão, o que a gente chama de um genuine link, ou seja, uma razão econômica, um vínculo econômico significativo com o Estado apto a justificar aquela determinada imposição. E nesse contexto de determinar qual o critério, qual é o genuine link para suportar a validade, a legitimidade de uma norma impositiva, diversos fatores devem ser levados em consideração. Eu menciono aqui alguns deles, enfim, temos diversas teorias desenvolvidas aí ao longo do tempo para justificar e apontar os critérios que devem ser utilizados para guiar essa escolha, mas o que eu queria destacar em relação a esse ponto, nesse slide, é que, especificamente em relação ao delineamento do critério da fonte, né, que basicamente é o que a gente está falando aqui, realmente a gente tem uma tarefa nada fácil, porque é um critério que comporta múltiplas manifestações, é um critério que ele é carregado de maior vaguidade na sua expressão, então é um critério que, na sua determinação, a gente tem que ter um carinho especial para avaliar e determinar se, de fato, a gente tem uma fonte, um vínculo suficiente com o location state, no caso, para justificar aquela determinada pretensão. Então, eu trouxe algumas questões aqui em relação ao OIT, dentro desse contexto, vamos dizer assim, mais global, né, de princípios e parâmetros norteadores do direito tributário internacional. Então, algumas perguntas que eu fiz aqui se o ativo subjacente se o fato do ativo subjacente está localizado no location state, de fato oferece um genuine link forte o suficiente para fundamentar a jurisdiction to prescribe. As medidas para a imposição da tributação do residente conseguem observar os limites à jurisdiction to enforce?
Além disso, diversos outros elementos também têm que ser considerados. Então, como a gente consegue verificar a exata contribuição do ativo subjacente no ganho oferido na alienação das ações que estão sendo efetivamente e juridicamente vendidas? Sobretudo no caso de entidades operacionais, como realizar essa mensuração considerando que parcela do valor do ativo subjacente pode decorrer não daquele Estado, né? Não daquele vínculo com aquele Estado, mas sim de como aquele ativo é gerido, empregado, como ele se relaciona com as demais atividades daquela empresa. Outra pergunta, qual é a maneira mais adequada da gente atribuir aquele valor, né, sobre o qual se pagou um ganho de capital, ou seja, o step-up, para efeitos de uma operação, né, de uma operação de OIT? Ou seja, a gente tem, na verdade, a venda de ações de uma empresa estrangeira. Ou seja, e a gente está pagando, né, no contexto de uma OIT, o ganho está sendo tributado em relação ao ativo subjacente no location state. Como a empresa que detém o ativo, ela se mantém com a titularidade dele, aquele ativo continua registrado pelo mesmo valor? Ou tem que haver um step-up de custo em relação àquele montante sobre o qual se buscou exigir uma tributação sobre esse ganho? Enfim, são diversas questões bastante interessantes e bastante complexas que precisam ser enfrentadas em relação às OITs. Estou só checando meu tempo aqui, que está bastante corrido, mas assim, vou passar então rapidamente sobre esse slide, só para contar para vocês que, embora a gente tenha todas essas discussões, talvez mais principiológicas e teóricas em relação ao tema, na prática, o que a gente teve, e é esse um dos motivos que o tema se torna tão relevante e atual, como eu mencionei no início da minha exposição, sobretudo a partir dos anos 2000, a gente teve uma série de casos internacionais bastante relevantes, que ganharam muita visibilidade. Eu trouxe apenas aqui alguns deles. Então, o caso Vodafone da Índia é um grande exemplo disso, em que foi feita, né, uma operação, enfim, se procedeu a uma operação que foi caracterizada pelo fisco indiano como uma venda indireta de uma empresa que atuava no setor de telefonia móvel na Índia. A Suprema Corte entendeu que o Estado indiano não poderia tributar e, em razão disso, a legislação foi alterada para trazer normas especificamente voltadas à tributação das OITs. E a gente teve casos semelhantes acontecendo em outros países. Eu menciono também aqui China, Chile, acho que a gente também teve caso no Peru, enfim, várias outras jurisdições. Então, tendo em vista todos esses casos e essas discussões que acabaram ocorrendo, o tema acabou sendo levantado também em fóruns internacionais. Tá? Então, não é de se estranhar que, por exemplo, quando a ONU fez uma consulta em relação a assuntos de BEPS, que talvez geravam preocupações para os países em desenvolvimento, o tema da tributação dos não residentes foi pontuado como um assunto extremamente relevante para esse grupo de países. E, enfim, isso também foi tratado em outros fóruns, em outras oportunidades que eu menciono aqui, mas uma crítica que a gente acaba tecendo em relação a vários trabalhos capitaneados pela OCDE, muito embora esse foi, como eu disse, colocado como um tema relevante para os países em desenvolvimento, esse tema não foi incluído no âmbito do projeto BEPS. Na verdade, esse tema acabou sendo desenvolvido em outro fórum, na Platform for Collaboration on Tax, o PCT. Então, não foi objeto do projeto BEPS diretamente, e mais recentemente, nas discussões que levaram à elaboração da nova versão da Convenção Modelo da ONU, esse tema voltou também a ser tratado, fazendo referência aos trabalhos do PCT. O PCT, enfim, é uma iniciativa conjunta da OCDE, da ONU, do FMI, e do Banco Mundial, que visa a promoção de uma maior cooperação entre essas instituições voltadas a países em desenvolvimento. Tá? Eles desenvolvem vários relatórios chamados aqui de toolkits, que tentam passar
para países em desenvolvimento algumas orientações de como dirigir determinados temas de forma mais consistente e coerente. Então, a gente teve toolkits relacionados a transfer pricing, tivemos toolkits relacionados à negociação de tratados e tivemos um toolkit especificamente relacionado às OITs. A gente teve um draft em 2017 e uma versão final em 2019. Pelo meu tempo, eu não vou ter, enfim, não vou conseguir passar de forma detalhada pelo que ficou colocado aqui nesse trabalho, mas o que eu queria destacar é que mesmo nesse âmbito, o relatório ele deu um enfoque maior às operações de OITs envolvendo ativos imóveis, ou seja, não se tratou, o foco não foi uma abrangência maior do que essa dos ativos imóveis, tá? Então, esse é um ponto relevante. No entanto, a gente teve essa extensão maior, ou seja, essa extensão para dar um tratamento e uma discussão em relação a OITs relativas a outros ativos no âmbito da ONU, como eu mencionei, em razão dos trabalhos que levaram à nova versão de 2021. Então, só para mencionar para os senhores que, em relação à Convenção Modelo da OCDE e da ONU, a gente tem algumas previsões comuns. Como eu disse, em relação aos imóveis, a própria Convenção Modelo da OCDE autoriza essa consideração ou reconhece essa possibilidade de tributação das OITs relativos a ativos imóveis, mas apenas a Convenção Modelo da ONU, agora na sua versão de 2021, vem tratar de OITs relativas a outros ativos, mais propriamente ativos relacionados a ações e ativos relacionados a recursos naturais. Tá? Então, isso foi uma novidade aí do ano passado na Convenção Modelo da ONU. E no Brasil? Vou encerrar aqui, presidente, apenas mais uns 2 minutinhos. Bom, no Brasil, a gente não tem normas específicas que tratem de OIT. A gente tem o artigo 26 da 10833, mas que dentro daquela nossa classificação trata de operações de transferência direta. Ou seja, o artigo 26 da 10833 não alcança as chamadas transferências indiretas. A gente tem no CARF alguns precedentes que, de alguma maneira, cuidaram de casos em que envolviam uma transferência de uma entidade no exterior com ativos subjacentes no Brasil, mas foram precedentes que trataram de operações muito específicas que tinham um elemento, a princípio, de abusividade. Ou seja, são decisões que talvez estejam um pouco na linha daquela primeira abordagem. Olha, já que a gente tem uma norma que autoriza a tributação de alienações diretas de ações de empresa brasileira, não faz sentido que a gente admita que uma simples interposição artificiosa de uma entidade no exterior possa fazer com que o contribuinte afaste essa tributação. De novo, foram casos específicos e que têm esses elementos, de maneira geral, de abusividade, ou seja, não foi feita uma extensão do artigo 26 para dizer que, de alguma maneira, ele trata de alienações indiretas. O que prevaleceu nesses casos foi exatamente, como eu mencionei, esses elementos de simulação. Só para fechar, a gente teve no projeto de lei original 2377 de 2021 a tentativa de inclusão de um dispositivo específico de OIT, e aí para tratar de forma mais geral, ou seja, a gente não estaria falando apenas de casos abusivos, a gente estaria trazendo elementos específicos para tributar as alienações indiretas, mas essa previsão acabou não passando, né, na versão que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Então, esse foi um dispositivo que caiu, mas eu achei interessante trazer aqui para os senhores o que foi proposto e também os comentários relativos a essa previsão que, como vocês podem ver aqui, faz menção aos trabalhos e às discussões internacionais que estavam sendo tratadas e, como eu disse para vocês, ainda estão sendo bastante debatidas em âmbito internacional. Bom, eram essas as minhas considerações e muito obrigada, Leonardo. Peço desculpas aí pelos minutinhos adicionais. Flávia, muito obrigado. Não tem que pedir desculpa de nada. Nós é que temos que agradecer a você pela tua apresentação. De grande densidade, você domina super bem o tema e colocou muitas ideias e também perguntas instigantes, que eu tenho certeza que é possível fazer um congresso só
para se aprofundar nesse tema que você domina aí com... Quando vocês organizarem, me convide, porque é um tema muito interessante que, de fato, enfim... Acho que ninguém conhece esse tema como você. Parabéns, tá? Muito obrigado. E vamos ouvir agora, então, a Micaela. Por favor, Micaela, a palavra é sua. Bom, primeiramente, eu queria desejar uma boa noite a todos, dizer que é uma grande honra integrar essa mesa com pessoas que tanto admiro e que tive a oportunidade de conhecer, né? O Congresso dá essa vantagem a gente, não apenas essa vantagem, mas também a oportunidade de aprender. E, de certa forma, também tem um ônus, né, de falar por último, depois desse espetáculo que se deu aqui, já parabenizando o Ian, Rodrigo e Flávia pelas apresentações que foram sobre temas extremamente complexos, importantes, e vocês falaram com uma fluidez que eu, que não os conheço, passei a conhecer e agradeço profundamente aí os debates. Gente, o tema que eu vou abordar... mais uma coisa, gente, que eu não poderia deixar de falar. Agradeço profundamente ao Gustavo Brigagão, ao Carlos Adolfo e à Dani por me oportunizarem tudo isso. Gente, falando aqui sobre o momento do reconhecimento judicial e fiscal, contábil e fiscal, das decisões judiciais que reconhecem um débito, né? Essa discussão, na verdade, ela tomou voos altos a partir do julgamento do RS 574/706 pelo Supremo, né? O leading case, que definiu aí a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Todo mundo começou a discutir se ia reconhecer o ativo ou não, porque a maioria das ações judiciais elas eram mandados de segurança, onde se requeria a declaração do direito de compensar e, portanto, o trânsito e julgado da decisão era uma decisão ilíquida, não tinha um valor que a pessoa ia lá registrar em sua contabilidade. A primeira coisa que é importante nós pensarmos é quando é que eu registro, né, um ativo na minha contabilidade, fruto de uma decisão judicial. Esse registro é feito quando eu considero esse ganho praticamente certo. Uma decisão transitada em julgado me diz que o direito é certo. A grande questão que se coloca e o valor? Bom, enquanto eu não tenho esse valor, ou não tenho pelo menos um número que eu considere o melhor número naquele momento do trânsito em julgado, eu não consigo fazer o registro. Eu só vou poder registrar aquele ativo quando eu tiver um valor, que eu consiga suportar, que sendo auditado eu consiga demonstrar esse valor, porque senão eu não consigo fazer esse registro. Pelas normas contábeis, eu registro um ativo quando ele é certo. Pois bem, e como fica a questão da tributação? Bom, aí a gente vai discutir em dois prismas. Quando eu tenho um título judicial que me traz um valor certo, a Receita Federal já havia apresentado uma manifestação por meio do ato declaratório interpretativo 25/2003, portanto não é novidade para ninguém, no sentido de que quando você tem um trânsito em julgado da decisão, seja ela a decisão da ação ordinária, seja ela já no cumprimento de sentença, a decisão que venha a julgar embargos por excesso de execução, essa decisão, ou quando você tem expedição do precatório. Essa era a regra. Com relação a essa regra, veio depois uma solução, a COSIT 92/21, que vem a deixar muito claro que você vai integrar o lucro real quando você tiver a certeza de que há disponibilidade jurídica desses créditos, né? A discussão aqui, basicamente, ela está em cima da apuração de RPJ, CSL, sobre esses créditos que você ganhou via ação de repetição de débito lato sensu, incluindo aí mandado de segurança, por aí vai. Bom, uma primeira discussão que a gente via nas correntes doutrinárias, ela está vinculada ao fato de se considerar que esses marcos aqui, para valores certos, não seriam os melhores, porque não necessariamente a criatura vai receber o precatório que foi expedido, ou porque, eventualmente, ela pode ser desse precatório por um valor menor, ou porque, eventualmente, o trânsito julgado não representa um marco efetivo de utilização desse direito. Eu, data máxima vênia a essas ponderações, eu entendo que nenhuma delas muda o fato de você ter o direito. Se ele não vai ser líquido, se eu não vou receber porque o ente é insolvente, etc. e tal, isso não tem nada a ver com o direito que você adquiriu. Então, no meu sentir, esses marcos trazidos, seja da expedição do precatório, seja efetivamente da sentença transitada em julgado, me dão a certeza suficiente de que eu tenho aquele direito. Se ele vai ser
é reconhecido pelo meu devedor, é uma outra história, né? Então, particularmente, divirjo do entendimento que é trazido sobre esse prisma. O segundo ponto que eu acho interessante colocar é quando o valor é incerto, e é ele que gera a nossa temática de maior relevância. Por quê? Porque eu não tenho um crivo do Poder Judiciário, eu não tenho um elemento neutro que venha me dizer, Micaela tem o direito a receber 100 milhões de reais. Não, vai ser Micaela que vai fazer o cálculo e vai chegar à conclusão de que ela tem 100 milhões de reais. E aí o ponto é, bom, quando é que Micaela, então, vai fazer a tributação desses 100 milhões de reais? Primeira questão, senhores, se eu cheguei no meu cálculo interno da minha empresa, né, com documentos e suporte suficiente, à conclusão de que eu tenho direito a 100 milhões de reais e registrei isso no meu ativo, eu estou com o meu melhor número. Tá? É claro que o registro do ativo em si, ele não é nada, ele é uma questão contábil, ele não representa o direito veio da onde? Da decisão que transitou em julgado. Agora, enquanto eu tenho a decisão transitada em julgado, será que ela é suficiente para que eu possa tributar aquele valor? Algumas pessoas, e a Receita, até a solução COSIT 183, entendiam que sim. E aí havia uma discussão se realmente há uma disponibilidade jurídica sobre esse valor, se eu estou exercendo essa disponibilidade, se isso integra o meu patrimônio ou não. Lembrando que a gente está discutindo aqui, basicamente, fato gerador do imposto de renda, aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, de renda ou provento de qualquer natureza. A discussão aqui está mais na questão do jurídico, até porque o reconhecimento desse direito vem pelo regime de competência, né? E não de caixa. Bom, levando isso em consideração, a Receita ia na linha de que deveria ser tributado no momento em que houvesse a sentença transitada em julgado, independentemente de qualquer outra coisa. Já se defendeu também a discussão relativa ao momento da habilitação, porque aí é importante nós pensarmos uma só coisa. Quando sai a sentença e eu decido fazer a compensação, entre a sentença emitida e transitada e a compensação, existe um procedimento que é a habilitação. Procedimento esse que vem regido hoje na IN 255 de 21, a partir do artigo 102. E lá, na habilitação, eu informo, na verdade, a Receita Federal qual é a origem do meu crédito. Eu preciso fazer isso não para validar valor, eu preciso fazer isso para validar o meu direito, a tal disponibilidade jurídica, né, que vai ser objeto de tributação. Então, ali eu chego e digo, olha, eu tenho uma sentença transitada em julgado, trago essa sentença, trago a certidão de trânsito em julgado, demonstro que tenho esse direito, digo quanto é o valor que eu acredito que eu tenho, que é o meu melhor número, e submeto à Receita Federal a validação, mas não dos meus documentos que suportam esse número, não do número, e sim do direito. Tanto que essa habilitação não tem um condão de homologar a compensação, ela não tem um condão de homologar o número, ela tem um condão de abrir para você, contribuinte, a oportunidade de fazer a compensação via PRDecomp. E aí, quando você o faz, ou seja, preenche lá a sua decomp, colocando o valor do seu crédito e depois o quanto você vai utilizar para fins de encontro de contas com crédito tributário que você visa extinguir via esse processo de compensação, ali se tem efetivamente o aproveitamento, onde um ativo bate um passivo e elimina-se esse crédito. Aí, diante desse cenário, e levando-se em consideração que é neste momento onde eu tenho, inclusive, a extinção do crédito tributário, sob condição resolutória de não homologação, veio Receita Federal por uma espécie de pá de cal nessa discussão, dizendo o seguinte, olha, a partir do momento em que eu tenho esse encontro de contas, eu tenho a verificação clara da disponibilidade jurídica do valor, inclusive você está se utilizando ali para fins de extinção do crédito tributário, e eu vou tributar nesse determinado momento. Então, ela escolheu para os créditos que não teriam o valor certo na sentença o momento da compensação para fins de tributação. De certa forma, quando isso foi decidido, muita gente entendeu, bom, resolvemos um problema. Na verdade, resolvemos em termos esse problema. Por quê? 3 questões que devem ser ponderadas em relação à solução COSIT 183. Primeira delas, a solução ela saiu antes do Supremo Tribunal Federal ter fixado em sede de repetitivo no tema 962, que
IRPJ e CSL não incidem na Selic da devolução dos indébitos. Então, ela já precisa ser relida a partir desse precedente, já que ela fala da tributação dos juros, etc. e tal, e isso não existe agora. Um segundo ponto. Eu estou devolvendo um tributo para alguém que o pagou em razão de ser uma obrigação legal e agora foi reconhecido que essa obrigação era indevida. Na verdade, eu tenho um acréscimo patrimonial? Os juros não são acréscimo patrimonial. Teria algum sentido eu tributar o tributo que eu estou devolvendo? Outro ponto para nós pensarmos, né? Além disso, aí se pode dizer, mas, Micaela, isso pode ter sido deduzido, né? E aí, na verdade, a gente acaba tendo um efeito neutro. Você deduziu lá e você está tributando aqui. Bom, sobre o prisma financeiro, tem um racional. Mas vamos pensar que são situações distintas, porque dedução é base, e a gente está falando aqui de fato gerador. Então, o fato gerador, pelo 43, não é aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, eu estou adquirindo uma disponibilidade jurídica sobre renda, que renda é essa? Se ela está recompondo o patrimônio. O fato dela ter sido dedutível faz parte da apuração da base de cálculo daquele período, onde, de fato, aquela despesa para fins de aferição da renda líquida daquele período, ela foi considerada para abatimento e ela ocorreu. Ninguém nega. Agora eu estou analisando se existe o fato gerador para incidir o imposto. Será que existe? Esse é um ponto que eu particularmente me questiono. Uma outra questão derivada dessa mesma tem que ver com PIS e COFINS, né? Porque o Supremo não decidiu PIS e COFINS, mas decidiu a não incidência, na verdade, de RPJ e CSL sobre essa receita. E aí, se a gente for levar em consideração que isso não é acréscimo patrimonial, e sim uma recomposição, também não faria o menor sentido tributar PIS e COFINS. Então, nós podemos chegar até uma conclusão de que não tem tributação nenhuma sobre essa devolução, né? A depender da linha que a gente adote. Agora, vamos superar isso. Vou lá, alegremente ou não, tributar pelo imposto de renda o meu ganho, né? A devolução desse tributo que eu paguei indevidamente. Vou fazer isso no momento em que eu estou apresentando a minha declaração de compensação. Muito bem. Tenho 5 anos, eu não, o fisco, para fazer a revisão dessa minha compensação. E aí, num dado momento, recebo eu uma intimação dizendo, olha, não homologuei totalmente o seu crédito, não homologuei totalmente a sua compensação, ou então não homologuei. Né? E mais nada. Você recebe essa notificação aí. E aí você tem o direito de abrir um processo administrativo, apresentando manifestação de conformidade, demonstrando que você tem direito àqueles créditos. Aí começa, né, toda aquela dialética processual natural. Agora, o que eu acho mais interessante dessa dialética processual natural é que tem algo antes. Na hora que a Receita Federal chega à conclusão de que você não tem aquele crédito que você disse que tinha, e não homologou a sua compensação, não importa se parcial ou se globalmente, ela precisava reconhecer que você tem direito ao indébito, atinente ao quê? Ao valor do tributo que você pagou em relação ao principal. IRPJ e CSL. Isso é natural, decorrência natural. Se a revisão, se a tributação ela é feita no momento em que eu uso o meu ativo para abater o passivo, se eu não reconheço aquele ativo, eu tenho que automaticamente reconhecer o indébito em relação àquele pagamento. E isso não é feito. Daí porque uma grande parte dos comentaristas acerca do assunto, sejam eles contadores, sejam eles advogados, dizem, está errado. Né? A Receita entender que eu tenho que pagar no momento da utilização daquele crédito na compensação não é tão certo. Por quê? Porque pode haver uma discussão, pode haver uma revisão. E aí, nesse momento, eu só vou ter a certeza de que efetivamente aquilo ali era um ativo que eu tinha direito quando eu tenho uma homologação, seja ela tácita, seja ela expressa, por parte da autoridade. Aí se postergaria a tributação para o momento da homologação. Então, veja, eu confesso aos senhores que eu não sou antipática à solução dada pela solução de consulta 183, no sentido da tributação
é no momento em que se faz a compensação. Porque, de fato, eu já registrei aquele ativo, já registrei aquele meu melhor número, eu estou me utilizando daquele ativo, estou extinguindo o crédito tributário sob condição resolutória, então eu não acho que isso seja um problema. Agora, acho que, se existe este reconhecimento neste momento, também, quando houver a condição resolutória, seja ela parcial ou total, é obrigação da Receita Federal reconhecer o indébito, inclusive abatê-lo do valor que ela está cobrando o crédito tributário. Porque isso é uma questão de lógica. Estão casados os momentos. Ou então, eu decido, já que não quero fazer isso, porque não consigo via sistema, porque não consigo fazer o registro, postergar efetivamente a tributação para o momento que eu tenha a certeza da homologação. Porque dessa forma, não se prejudica fisco e não se prejudica contribuinte. O que não pode haver nesse tipo de discussão é esse descasamento que claramente existe. Ou seja, eu tenho um indébito, reconheço esse indébito, a maioria das empresas tem utilizado a compensação, inclusive esse é um dos problemas que gera complexidade na compensação e nas discussões judiciais, porque você tem diversos fatos que estão acoplados, então muitas vezes eu estou glosando uma compensação que foi feita com base numa discussão num auto que está em um outro local, então a gente tem que, às vezes, raciocinar como é que a gente casa esse sistema, porque as discussões elas não podem ser separadas, até porque elas têm um efeito cascata, e nesse caso concreto, o efeito cascata é trazido por uma própria norma da Receita. Eu estou orientando você a tributar pelo IRPJ, pela CSL, pelo PIS, pela COFINS, no momento em que você reconheceu aquele tributo indevido que você terá o direito de aproveitar. Então, muito bem, se fará isso na hora em que você não homologue, seja parcial ou integralmente, seria essencial que você reconhecesse esse indébito e, obviamente, trouxesse isso para a baila. Por quê? Porque muitas vezes o contribuinte não se liga nisso, né? Pagou já considerou, aí depois de não sei quanto tempo ele lembra que ele pagou, mas não foi homologado, porque nem sempre a homologação vai vir no primeiro ano que você pagou, ela pode vir quase no quinto ano, quase estourando os 5 anos, e aí você muitas vezes perde o direito de reaver aquele valor que você pagou lá em relação ao tributo que você reaveu. Então, são essas as considerações que eu queria trazer para vocês e dizer que acho que a solução de consulta está numa boa toada, foi uma ideia interessante da Receita, sem dúvida, para pacificar alguns conflitos, agora ela precisa ser reajustada às novas realidades e, obviamente, adaptada a essa consequência que ela própria naturalmente trouxe. E com isso termino minha palestra agradecendo a atenção de todos e desejando uma boa noite. Muito obrigado, Micaela. Jogou luzes aí sobre um tema tormentoso, um tema de alta indagação e que vem suscitando discussões acaloradas e aprofundadas e que ficam um pouco mais fáceis depois de ter ouvido o que você brilhantemente trouxe para a gente. Acho que a gente vai caminhando para a conclusão do nosso painel. Queria deixar o e-mail da BDF para toda a audiência, direcionar as perguntas que eventualmente tenham, e imagino que tenham muitas, para os nossos palestrantes. O e-mail é bdf@bdf.com.br e vocês enviando e-mails, a organização do Congresso vai redirecionar as perguntas de vocês para os palestrantes. Queria facultar a palavra aos palestrantes, se quiserem dar alguma conclusão, já deixando o meu boa noite e agradecendo a vocês, Micaela, Flávia, Rodrigo e Ian, pela excelente companhia nessa tarde e início de noite. Ficou muito claro que a minha posição aqui é de dar esse palco para o brilho que vocês trouxeram. Realmente foi muito bacana. Tá? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite a quem está nos assistindo. E esperamos ver vocês nos demais painéis do Congresso.